A preocupação com a preservação dos recursos naturais e a dignidade humana está presente em todo o mundo. Desastres causados por extremos do clima em diversas partes do globo e a recente pandemia da Covid-19 são percebidos pela sociedade como alertas de que a conservação dos ecossistemas é essencial. E o mercado responde a esta tendência exigindo produtos com baixo impacto ambiental. São as novas regras do jogo. Neste contexto, as boas práticas ambientais, sociais e de governança, a chamada Agenda ESG, se transformam em sinônimo de competitividade no mercado. É aí que os selos e certificações ganham importância. Eles atestam que a produção de determinado produto é feita com respeito ao meio ambiente e também aos direitos humanos. A comprovação das boas práticas podem agregar valor à produção rural e garantir o acesso a mercados exigentes. Mas há um porém. Apesar de todos os benefícios, os custos e processos complexos envolvidos podem ser bastante desafiadores. Além disso, há o receio de que imposições unilaterais não levem em consideração as diferentes realidades locais e não respeitem a soberania legal de cada país, resultando em barreiras de comercialização. Diante deste cenário, como garantir um comércio justo e transparente para todos e, ao mesmo tempo, promover a Agenda ESG? A solução para este desafio vai determinar se as novas exigências socioambientais serão um problema ou uma oportunidade para o agro brasileiro no futuro. Bom, para discutir esse tema agora, então, eu convido para se juntarem a mim aqui no palco o doutor Bruno Galvão, que é advogado especialista em ESG e Comércio Internacional, o senhor Darmian Luna, que é conselheiro da Seção de Comércio da União Europeia no Brasil, e também a Renata Miranda, que é secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Fórum. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa discussão tão importante, né? A gente está num contexto em que a gente tem muitas exigências de mercado relacionadas à sustentabilidade sendo pedidas com relação aos produtos agropecuários brasileiros. Então, eu queria que o senhor Darmian Luna, que representa aqui a União Europeia, começasse falando um pouquinho sobre esse tema para a gente, sobre, né, o Green Deal, que foi recentemente aprovado aí pelo Parlamento Europeu, e eu queria que ele trouxesse um pouquinho dessa visão da União Europeia aqui para a gente agora. Sim. Me ouve? Eu tinha preparado um PowerPoint. Acredito que já esteja lá preparado com o pessoal. Já vão colocar? Já vai abrir aqui para a gente. Bom, enquanto... Eu vou começar em qualquer caso. Isso. Mas eu precisaria do PowerPoint para poder mostrar. A gente está abrindo, certo? Ok. Aí, abriu. Agora está ok. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então, eu queria agradecer primeiro a oportunidade hoje de poder apresentar aqui essa oportunidade oferecida no Fórum Planeta Campo. Nós estamos muito contentes de poder estar aqui para explicar as motivações e as razões dessa legislação que foi adotada não só pelo Parlamento Europeu, mas também pelo Conselho de Ministros. Então, é aceitada por todos os Estados-membros da União Europeia. Não é só... Todas as legislações europeias são adotadas pelo Parlamento e pelo Conselho de Ministros. Darmian, a gente tem um retorno aqui, ó. Sim. Para o senhor ficar mais fácil. Obrigado. Então, tem uma confusão muito grande nos mídias aqui no Brasil nesses últimos meses entre o que é o Pacto Verde Europeu, o Acordo de Comércio e a legislação de due diligence. Eu acho que primeiro é preciso desfazer um pouco algumas dessas confusões. O Acordo de Comércio que a gente está negociando com o Mercosul é um acordo de livre comércio que achamos que perto e com muito boa disposição de todas as partes para fazer esse acordo. E esse é um acordo que ratifica a nossa intenção e o nosso interesse de continuar uma relação comercial muito boa que temos com todos os parceiros do Mercosul, inclusive o Brasil.
Outra coisa é o Pacto Verde Europeu. O Pacto Verde Europeu foi adotado como um programa de governo da Comissão Europeia que iniciou com a presidenta Ursula von der Leyen em 2019. Esse Pacto Verde Europeu trata de dar uma resposta aos nossos compromissos em matéria ambiental que derivam do Acordo de Paris. E é um pacto muito abrangente que compreende muitas medidas em matéria de energia, de transporte, da adaptação da indústria. Então, o Pacto Verde não é só uma questão de due diligence. O due diligence faz parte dessas medidas do Pacto Verde, que são muitas. E que implicam também muitos sacrifícios para o nosso setor agrícola, mas também para o setor de transportes e para os setores industriais que vão ter que se adaptar. A indústria automobilística, por exemplo, está fazendo um investimento enorme para fazer uma transição para os veículos elétricos. A Volkswagen tem bilhões de euros de investimentos nos próximos anos para se adaptar para esses veículos elétricos. Então, eu acho que é importante diferenciar isso do que a legislação antidesmatamento. A legislação antidesmatamento faz parte desse Pacto Europeu, é uma dessas medidas do Pacto Verde. Por que é uma dessas medidas? Porque nós consideramos que o nosso consumo é muito importante também como fator de aumento de emissões de carbono no mundo. E se a gente quer tomar em sério a questão da redução das emissões, nós temos que ter também que ter em conta o nosso consumo, o impacto que o nosso consumo de produtos tem. Então, a legislação, o que faz é proibir a importação de uma série de produtos, cacau, café, soja, carne, óleo de palma, provenientes de áreas desmatadas de qualquer país que exporte para a União Europeia. A regulação não é um instrumento internacional, é um regulamento interno que tem o objetivo fundamental de regular as obrigações dos importadores desses produtos no mercado europeu. É uma decisão soberana nossa que não interfere para nada na soberania de outros países. É uma decisão que limita o acesso ao mercado europeu de alguns produtos. A legislação antidesmatamento começou a sua preparação desde 2020. Foi a segunda, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública e 1.200.000 cidadãos participaram da consulta pública. Foi a segunda consulta pública lançada pela Comissão Europeia com maior participação da história das consultas públicas que nós lançamos. 78 empresas brasileiras participaram também dessa consulta e mais de 53.000 cidadãos enviaram cartas aos diferentes ministérios. O regulamento, antes de ser adotado, tive o apoio de muitos cientistas, de muitos artistas e de mais de 200.000 cidadãos que enviaram uma carta de apoio a essa iniciativa. Então, nós acreditamos que é uma legislação que é um pedido fundamental da opinião pública europeia. Antes da adopção do regulamento, já há várias cadeias importantes de supermercados na Bélgica e Holanda lançaram iniciativas similares. E nós acreditamos que se não tivesse essa lei, as iniciativas privadas acabariam fazendo o mesmo. É um pedido da opinião pública europeia. E essa legislação responde a esse pedido dos nossos cidadãos. Respeito ao conteúdo do regulamento, aqui já há dado para o público brasileiro. Quais são os principais produtos brasileiros que vão ter impacto? Aqui tem, nesse quadro, vocês vão poder ver qual é o impacto, o tipo de produtos que o Brasil está exportando para a União Europeia nesse momento e qual poderia ser o impacto. Caso de farela de soja, por exemplo, 15,34 milhões de toneladas de farela de soja por ano, 7,75 milhões de toneladas de grãos de soja, café, carne bovina, que faz que o Brasil seja o principal fornecedor
de produtos agrícolas da União Europeia. E nós não temos a intenção de que essa situação mude ou varie. Não temos nenhuma intenção. Se nós tivéssemos essa intenção, não estaríamos negociando um acordo de livre comércio com o Mercosul. Simplesmente. E é assim. E nós queremos continuar tendo o Brasil como fornecedor de todos os produtos, tanto de café como de outros. E achamos também, esse ano, 2023, aumentou 20% as importações procedentes do Brasil para a União Europeia. A maioria também, muitos deles produtos agrícolas, mas também outro tipo de produtos. E achamos também que legítimo a intenção do governo brasileiro de fazer que esse fluxo de produtos seja um pouco mais compatível e que tenha, por exemplo, um conteúdo maior de produtos industriais. Então, não só commodities. E nós achamos que isso é uma coisa boa. A interdependência econômica é muito importante para nós. Nós não queremos desligar de ninguém, mas também que é importante assegurar que ninguém tenha uma dependência excessiva de qualquer mercado, de qualquer produto. E achamos também que para o Brasil seria de fazer. Respeito à implementação da legislação, a legislação que foi aprovada vai ter uma data de corte, que é a partir de dezembro de 2020. Em junho de 2024, a Comissão Europeia tem a intenção de aprovar a classificação de risco. Em função dessa classificação, os importadores vão ter mais obrigações, em alguns casos, respeito aos países que tenham maior risco médio ou risco baixo. E, por último, as exportações deverão estar em conformidade com a nova legislação em janeiro de 2025. Aí, as alfândegas europeias começarão a controlar que os produtos que chegam cumprem com a legislação. Nós achamos, como o ministro Fávaro acabou de falar, que o agro brasileiro tem um potencial enorme, tem muita preparação. Acreditamos que são só algumas maçãs podres que têm os problemas de desmatamento e que, na verdade, o regulamento europeu constitui uma oportunidade muito grande para o setor agrícola brasileiro de poder ganhar até uma maior quota de exportação no mercado europeu pela qualidade que ele tem e pelas qualidades que ele tem. O país já tem vários exemplos muito bons de boas práticas na soja na Amazônia, por exemplo. O país já conseguiu zerar o desmatamento na Mata Atlântica e acreditamos que os planos do governo brasileiro para desmatamento zero em 2030 são muito em conformidade com os nossos compromissos e com os que nós queremos. Então, achamos que o setor está em boa disposição de poder cumprir e acreditamos que o setor vai poder cumprir com as exigências do mercado europeu e até ganhar quota no mercado europeu. Por último, essa oportunidade de ganhar quota pode ser acrescentada mesmo pela oportunidade pelas oportunidades que supõe o acordo da União Europeia-Mercosul, que vai oferecer novas quotas em uma infinidade de produtos e também um diálogo e uma plataforma de diálogo maior em toda uma série de setores entre os países do Mercosul e a União Europeia e o Brasil também. Por exemplo, em matéria fitossanitária, nós não temos um comitê que permita o diálogo sobre essas questões. Temos que ter acordos informais. Vamos ter umas regras muito mais definidas no acordo que vai permitir um relacionamento muito maior. Eu vou deixar aqui, mas eu acho que devia precisar bem alguns dos elementos para evitar algumas confusões respeito ao regulamento. Obrigado.
Obrigada pelos esclarecimentos, Damião. Eu quero reforçar, antes da gente seguir com o nosso painel, quero reforçar que a gente vai ter um tempinho separado no fim do painel, para que vocês possam participar, caso não tenham perguntas, né? E para o pessoal de casa também. Então, eu lembro aqui novamente o número do nosso WhatsApp, para quem quer participar, é o 11 94379 7041. Então, seguindo aqui, doutor Bruno, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essas regulamentações, sobre os impactos disso para o Brasil, como é que a gente pode fazer para se adaptar. Então, eu queria que o senhor agora seguisse dando a sua contribuição. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder participar desse evento e poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante como o Regulamento Europeu sobre Desmatamento, o EUDR. Bom, eu sou um advogado formado aqui nessa cidade de São Paulo e trabalho num escritório alemão chamado Blomstein, que tem o privilégio de poder acompanhar esse assunto desde o começo, assessorando a ABIEC e o IMAC. A ABIEC é a Associação Brasileira de Exportadores de Carne, e o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne. O IMAC, inclusive, foi pioneiro nessa participação, quando o regulamento ainda era uma proposta discutida no Parlamento e na Comissão. A gente, inclusive, participou dos diálogos ali iniciais para discutir o texto. Então, a gente sabe, de maneira muito prática, os impactos que esse regulamento tem na cadeia produtiva brasileira e, principalmente, da pecuária. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês o que a gente tem pela frente. A gente já ouviu, hoje, a gente sabe que esse regulamento ele já foi aprovado, né? O texto está fechado. O que a gente tem aqui pela frente é 4 grandes revisões para discutir o aumento do escopo. A primeira revisão que a gente vai ter vai ser em junho do ano que vem, para discutir se a gente vai ter a inclusão de outras áreas de mata, que não florestas, como, por exemplo, savanas, o que, no caso do Brasil, se traduz por cerrado. Outras 3 grandes revisões vão acontecer em junho de 2025. Uma delas para discutir se a gente vai incluir outros biomas na proteção, no caso, por exemplo, de áreas alagadas, o que no Brasil é o Pantanal, a inclusão, por exemplo, de outras commodities, como o milho ou o frango, e a inclusão de regras específicas para o mercado financeiro. É isso que a gente tem para frente. E eu quero chamar a atenção aqui para um momento muito crucial e importante, uma janela de oportunidade única que a gente tem, da publicação até a entrada em vigor. A gente ouviu agora que a Comissão Europeia quer apresentar, por exemplo, a classificação de risco até junho do ano que vem. E esse é um dos pontos que eu quero tocar, além de outros 2 grandes diálogos que eu acho que a gente precisa ter com a Comissão Europeia, usando essa janela de oportunidade que a gente tem até a entrada em vigor do regulamento. O primeiro deles é sobre um instrumento de acordo de cooperação. O regulamento ele define um instrumento que é definido ainda de maneira um pouco ampla, de maneira genérica, mas tem como objetivo enfrentar as causas do desmatamento, ajudar na transição para uma produção que facilite a aplicação do regulamento. E ele tem um foco muito grande no pequeno produtor. Aliás, esse foco muito grande no pequeno produtor ele acontece ao longo do texto, mas ele não estava no texto original. Isso foi fruto de trabalho junto ao Parlamento Europeu de mostrar a necessidade de preocupação com o pequeno produtor, o que mostra que a participação não só é necessária, mas tem resultado. Esse acordo de cooperação é o momento em que a gente consegue trazer a Comissão Europeia para mostrar a realidade brasileira, para olhar o Brasil, seja ele como um todo, seja partes do Brasil, e entender o contexto, o que a gente já faz, e quais são as dificuldades que a gente precisa encontrar, e trazer eles para a solução desse problema. Como, por exemplo, evitar a exclusão do pequeno produtor, que a gente sabe que, muitas das vezes, não tem a capacidade financeira e técnica de fazer essa produção sustentável que está sendo exigida dele. Esse suporte precisa ser levado a ele. E a gente precisa trazer a Comissão Europeia para participar dessa solução. Porque, se a gente não falar sobre o pequeno produtor, a gente vai correr o risco de não só não alcançar o objetivo que é comum a todos nós de preservação, mas também de criar um problema ainda maior, um problema social, de pobreza, de marginalização, de exclusão desse pequeno. Isso a gente não pode deixar acontecer.
E, para discutir do pequeno produtor, a gente precisa também discutir um outro ponto, que é uma transição um pouco mais adequada, factível. O tempo, esse período de transição que hoje a gente vive, a gente precisa discutir se ele é realmente suficiente para trazer esse suporte ao pequeno produtor. A gente já ouviu aqui, por exemplo, iniciativas como, por exemplo, os escritórios verdes da JBS, que trazem essa capacidade técnica para o pequeno produtor. A gente sabe o que fazer, a gente só precisa de tempo. E talvez o tempo dado é curto. Isso a gente precisa discutir. E talvez o acordo de cooperação seja um ambiente para isso. Inclusive, um tempo suficiente para que a gente evite um choque de oferta. Porque a gente vai conseguir cumprir com o regulamento. Só que, talvez, partes das cadeias não consigam cumprir com 100% do que a gente exporta hoje. Então, se a gente tiver o período que a gente tem hoje na mão, vai ter um choque de oferta, que vai ter prejuízos não só para o Brasil, mas também para a Europa. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que precisa ser discutido, é sobre um instrumento de incentivo financeiro para a preservação. A gente precisa dar valor econômico à floresta, porque se a gente não der valor econômico para a floresta, vai ser muito difícil mantê-la de pé. Sem a gente discutir instrumentos de pagamento por serviço ambiental que está sendo prestado, a gente não discute o todo. E a gente vai ter problemas no cumprimento desses nossos objetivos. O texto do acordo de cooperação, né, o instrumento, ele, de fato, é vago. E a gente não sabe dizer ainda o que a Comissão Europeia vai fazer, o quanto ela está aberta a discutir esse instrumento de cooperação, até onde a gente consegue ir com ele. Mas é exatamente por isso que a gente precisa, imediatamente, começar esse diálogo. Todos nós, da iniciativa privada, governo federal, governos estaduais, precisam participar de maneira engajada, propositiva, com argumentos, com fundamentos, que a gente mostre o que a gente precisa para cumprir o regulamento e para ter uma vantagem competitiva lá para frente. Se a gente não fizer isso, vai ser um pouco mais difícil. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente sobre a classificação de risco. A classificação de risco permite uma participação dos interessados. E a gente tem que participar. Porque a gente precisa discutir, por exemplo, a possibilidade do Brasil ser classificado de maneira regionalizada, e não só de maneira única. O regulamento permite essa possibilidade. E a gente tem que se fazer valer dessa possibilidade. Só que isso não vai ser feito de maneira automática, sem a participação e engajamento, sem apresentar argumentos e fundamentos sólidos para que a gente consiga mostrar que inúmeras áreas do Brasil podem, sim, e devem ser classificadas como de baixo risco. Ser de baixo risco tem um ganho competitivo tremendo. Ajuda na comercialização. Primeiro, para reduzir um estigma que pode haver de um produto de alto risco na iniciativa privada, no consumidor final. Segundo, que diminui custo, porque, de fato, diminui risco no baixo. Porque, como no baixo risco você tem a necessidade de olhar para documentos para ver se aquele produto pode entrar ou não, se você pode fazer a declaração de entrada daquele produto, no alto risco você não só precisa apresentar documento, mas você tem que fazer uma etapa subsequente, você tem que olhar, fazer uma análise de risco do lugar que está sendo feita aquela produção. Isso tem uma outra etapa, isso tem mais tempo, isso tem mais custo. E outro ponto é que, se você estiver produzindo uma região de baixo risco, a fiscalização do seu produto, das suas empresas, vai de 9% do alto risco para 1%. Isso tem também celeridade nos embaraços das nossas commodities. O último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a discussão da due diligence, ou da devida diligência, que é esse sistema de monitoramento e comprovação com documento do cumprimento do regulamento. O regulamento ele define quais são os passos que precisam ser tomados pela empresa europeia quando traz o produto. Só que ele não define com clareza, e nem consegue definir, olhando para todos os países do mundo, quais os efetivos e específicos documentos que precisam ser apresentados. Isso vai ficar a cargo da empresa europeia, olhando para aquela documentação para saber se ela está confortável ou não de aceitar a entrada daquele produto, se ele consegue ter a comprovação de que aquele produto cumpre com o regulamento. E é exatamente porque é do subjetivismo da empresa europeia que a gente, enquanto iniciativa privada, tem que fazer essa conversa
já, para mostrar o que a gente já faz, o que a gente já tem, e quais são os documentos que a gente consegue mostrar para dar essa garantia e que seja execuível. Essa obrigação é da empresa europeia, mas compete a nós, da iniciativa privada brasileira, mostrar como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível, trazendo garantia, mas trazendo eficiência nessa discussão. Porque um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que o regulamento sobre o desmatamento, o nome dele mesmo já dá a tônica sobre o desmatamento. Mas o desmatamento não é a única coisa que tem que ser tratada no regulamento. É preciso comprovar, por exemplo, que o produto que chegue no porto europeu, toda vez que uma carga chegar lá, que aquele produto seja, de fato, produzido dando respeito à legislação relevante, dentre elas, por exemplo, direitos humanos. Direitos humanos não definidos pelo Brasil, mas definidos por tratados internacionais. Então, como que a gente vai provar que o grão da soja ou a picanha, que a gente generosamente deixa os europeus comerem, consegue ser produzida respeitando, por exemplo, a igualdade de gênero? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não pode deixar essa discussão ser tida e feita lá fora à nossa revelia. E é por isso que a gente precisa apresentar as nossas propostas de como a gente vai cumprir com essas exigências. Gostaria de só encerrar dando destaque para a palavra-chave aqui, que é participação. Participação propositiva, com proposta fundamentada, com argumentos sólidos, que a gente use os instrumentos que existem nas mãos, para que a gente não fique sendo pautado à revelia das nossas necessidades, das nossas oportunidades, mostrando o que a gente de fato faz. É importante a gente fazer um acordo de cooperação que compreenda o contexto brasileiro, que a gente faça uma classificação de risco justa e que a gente acorde numa devida diligência que forneça a garantia, mas que seja, de fato, factível. Realmente, o Brasil ele tem uma posição privilegiada nessa discussão. A gente sai na dianteira, só que a gente precisa terminar a corrida. A gente sai na frente, mas a gente não pode ficar parado. A gente precisa continuar trabalhando para que a gente mostre o que a gente consegue fazer de melhor e resolver o que a gente ainda precisa fazer. Se a gente não tomar essa dianteira, a gente perde essa enorme oportunidade de realmente ganhar mercado, para trazer o que a gente faz de melhor na nossa produção agropecuária. O ponto que eu gostaria de fechar é que essa discussão ela não se encerra, e não vai se encerrar, de sustentabilidade, não vai se encerrar no regulamento sobre desmatamento, e nem mesmo conversando somente com a Europa. Isso é um assunto que a gente vai ter por muito tempo e com diversos atores. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno, pela clareza que o senhor expôs aqui, né, todos os pontos importantes aí com relação ao regulamento europeu e as nossas necessidades de adaptação, enfim. E agora eu passo a palavra aqui para a Renata Miranda, que está aqui representando o Ministério da Agricultura com a gente. E o doutor Bruno bem colocou, né, que uma das nossas dificuldades é justamente o apoio ao pequeno produtor, questões de financiamento. Então, Renata, queria que você apresentasse agora para a gente um pouquinho do que o Ministério vem fazendo justamente nesse sentido. Bom dia. É bom dia porque eu não almocei. Eu acho que é boa tarde já, né? Boa tarde só depois que almoça. Bom dia É bom ainda. dia mesmo, né? Então, tá. Bom dia a todos e todas. Um privilégio imenso estar aqui. Agradecer ao Júlio pelo convite, pela organização do evento, que a gente sabe que é um marco para a organização do agro, pré-COP, e temos participado ativamente todos os anos, então agradeço muitíssimo. Quero aqui também destacar a presença das mulheres do agro, as mulheres da sociedade rural brasileira, que aqui estão, estivemos juntas há pouco tempo atrás, e quero ressaltar a importância da presença de vocês aqui, né? Eu acho que a gente não pode ser uma sombra, a gente não pode ser aquele ente que existe, mas não aparece, a gente tem que dar voz. É importante que o nosso olhar esteja sobre esses temas tão relevantes. Quero também destacar aqui a presença do meu grande amigo Munir, vice-presidente da CNA, que é um parceiro diário dessa discussão, então é super importante ter a CNA aqui presente. Vi colegas da Embrapa, Renato, prazer vê-lo, tantos amigos aqui, muito bom. Antes de responder sua pergunta, eu acho que ela vai fazer parte aqui da minha narrativa, da minha história.
eu vou começar com o título, né, quando a gente fala problemas ou oportunidades, né? É bom refletir sobre isso, e eu gosto muito de uma frase que eles atribuem a Churchill, né, mas a gente nunca sabe, mas ele fala assim: nunca desperdice uma boa crise. Eu acho que isso responde um pouco se é um problema ou uma oportunidade. E a gente tem que falar um pouquinho disso. Então, nessa minha contação de história como uma boa mineira, não trouxe apresentação, que eu prefiro que a gente vá construindo, refletindo sobre alguns pontos. É importante que a gente entenda que crise é essa, né? Desde sempre, o paradoxo do desenvolvimento econômico e preservação ambiental existe, mas mais fortemente, talvez, desde a década de 60. E é importante que a gente olhe para a história. É importante a gente ver o que aconteceu na década de 60, 70, 80, 90. Por quê? Porque todos os dias a gente está consumindo informações que eu falo que são terraplanistas, né? Elas são bidimensionais, espaço-tempo. Desmatamos tanto da década de 70 para cá, consumimos tanto de tal tempo para cá. É sempre bidimensional, a gente não aprofunda no contexto histórico e não enxerga o que, de fato, aconteceu no mundo naquele período, e é absolutamente injusto e irrelevante esse tipo de informação. Porque, quando a gente olha para a década de 70 e década de 60, as primeiras discussões com a Conferência da Biosfera em Paris, a gente olha a década de 70 com a Conferência de Estocolmo, e aí a gente vai evoluindo, década de 80, a gente vai vendo que essas discussões, primeiro, as discussões de clima nasceram de uma discussão econômica, sempre partir de uma discussão econômica. Então, clima, é impossível desassociar clima de economia, a gente tem que deixar isso muito claro. E a gente viveu crise sobre crise. Por que essas questões nunca evoluíram? Porque estavam sempre em guerras. O pessoal fala: está muito difícil discutir clima agora porque tem guerras. Sempre tivemos guerras. As que a gente, de fato, olha e as que a gente não olha. Tem guerras por todos os cantos, guerras nas nossas ruas. Aqui em São Paulo, a gente está num clima de violência e guerra, mas a gente tem guerras em vários países do mundo que a gente não enxerga. A gente enxerga aquela que tem mais apelo televisivo, né? Mas tem muitas guerras por aí. Mas, de lá para cá, a gente viu aí a Guerra Fria completamente estabelecida nesse período, a Guerra do Vietnã, nesse período da década de 60 para a década de 70, na Guerra Fria, estourando, né, nessa época da na década de 70, na década de 80, crises na Europa, crise do petróleo. E aí a discussão ambiental sempre ficava à revelia, ficava no plano de fundo em relação às várias crises. E por que é importante olhar isso? Porque as crises econômicas, elas sempre são justificativas para que o cumprimento ambiental não aconteça. E essas regras de exceção, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas são sempre utilizadas em benefício, por interesse, da soberania, do protecionismo de cada um desses países. E essas guerras, né, elas estão nesses horizontes leste-oeste, a guerra sempre leste-oeste, então não é a Guerra Fria não acabou, ela está presente nos dias de hoje. Se a gente olhar as guerras atuais, a gente ainda vê essa força leste-oeste em guerra, mas a norte e sul também. E por que é importante ver a história? Quando a gente volta para a Conferência de Estocolmo, exatamente essa mesma situação aconteceu entre norte e sul. O norte impondo regras que eram consideradas useristas, e o sul segurando essas regras, porque era a área ainda em desenvolvimento, e era injusto, exatamente as mesmas alegações que a gente vê hoje. E aí é super importante o que o Bruno trouxe aqui, que, então, a primeira conclusão nossa: as crises fazem parte da história humana, da sociedade humana. A gente tem que saber conviver com elas. E, quando a gente aprende que isso é um status quo, isso faz parte da nossa vida, a gente tem que escolher onde que a gente se posiciona na crise. Essa é a grande diferença. E o Bruno trouxe isso. De que forma eu quero me posicionar? Eu quero ocupar os espaços? Gente, não existe espaço vazio. Seja na política, seja na economia, em qualquer espaço de poder, não existe espaço vazio. O multilateralismo está enfraquecido? Sim, eu falo isso sempre. E, eu falo tanto desse assunto que eu estou tentando escapar das mesmas respostas, então eu vou tentar evitar coisas que já foram ditas aqui. Mas isso é fato? É, mas a gente não pode se equivocar com essa mensagem. O multilateralismo ainda movimenta o mundo, só que quem está lá ocupando o espaço está dirigindo. O restante está de passageiro. Então, a gente tem que saber se eu vou ser motorista dessa van ou não. E
isso abre flanco, abre espaço para essas decisões unilaterais. Então, a gente tem que deixar claro que isso aconteceu, esse contexto, porque teve alguém que ocupou o espaço, teve alguém que se posicionou. Eu não vou entrar na questão de como eu vejo cada ponto do regramento, até, Damian, parabéns pela sua apresentação, obrigada pela sua presença aqui, já te considero um cara muito corajoso. Não deve ser nada fácil falar desse tema aqui, onde você sabe muito bem, existem olhares diferentes sobre as mesmas questões, até porque a gente vê que não está sendo fácil para vocês explicar isso nem internamente na Europa, né? Então, a gente tem visto aí as manifestações internas de toda a cadeia de valor, especialmente da indústria, que vê toda a insegurança da aplicabilidade dessa lei. Então, desde os importadores até a indústria. Então, como não está fácil lá, eu te considero um cara muito corajoso de estar aqui. Mas é importante dizer que é completamente legítimo qualquer regramento de mercado. Completamente legítimo. São regras B2B. O que eu vou destacar só de tantas coisas que poderiam ser ditas, duas que eu considero que são importantes ser ressaltadas, que nem sempre a gente fala. Uma delas é deixar claro que as motivações para a lei têm que estar claras, né? Então, dizer que essa é uma lei anti-desmatamento, associar isso a cumprimento de NDC, a questão dos eventos extremos climáticos e ecossistema, isso é equivocado, e eu já discuti isso em vários outros fóruns, eu vou me limitar a dizer que, se nós queremos discutir clima e reservar mercado para proteger o clima, relacionar mercado com clima, nós deveríamos estar fazendo restrições de mercado aos maiores emissores. Né? Nós sabemos quem são os maiores emissores e nós poderíamos fazer regras de mercado que restringiriam a circulação de mercadoria desses principais emissores. Aí eu tenho certeza que a gente forçaria uma transição tecnológica séria que impactaria no clima. A segunda coisa, a gente sabe que desmatamento ele não está relacionado diretamente, unicamente, é uma injustiça dizer que está relacionado à expansão da agropecuária. Esse é um problema muito maior, é um problema que envolve ordenamento territorial, envolve um problema social grave, existe crime, mas existem uma complexidade de problemas, normalmente está ligado à desigualdade, está ligado à pobreza, e uma lei que pune e não gera incentivos ou políticas que resolvam essas crises de desigualdade, ela não vem ao encontro de nenhum resultado positivo. Tem um amigo meu que fala uma coisa, não leva a mal, mas eu acho ótimo. Ele fala assim, o problema da União Europeia é o problema do mundo, mas o problema do mundo não é problema da União Europeia. Então, eu acho que essa lei resume bem essa situação. E tem um segundo ponto que é super importante, que essa lei ela transborda as relações contratuais e comerciais, né? Porque quando você... Por isso eu falo, isso é legítimo ter regra comercial, mas ela transborda. Ela transborda quando você pega uma relação B2B e multiplica por um fator que é risco país. Ou seja, o produtor não controla um fator sobre o contrato. É completamente fora do controle, né? Por exemplo, um indicador relacionado a direito humano, ao índice de desmatamento, expansão da agropecuária. Então, ele é culpado por aquilo. Então, isso é completamente inusitado e muito negativo. E existe um último ponto nesse assunto que a gente fala pouco, Bruno, que eu acho que a gente deveria falar mais, que quando a gente relaciona esses vários aspectos do comércio com desmatamento, direito de uso da terra, a gente está discutindo o direito do uso da propriedade privada, para além do regramento legal do país, incluindo isso como se fosse um serviço público coletivo. E a gente tem que diferenciar a área de proteção brasileira de um parquinho do bairro, né? Porque o que é o parque do bairro? O parque do bairro é um serviço público, social, que é direito de todos e dever de todos cuidar do parquinho. Né? Por quê? Porque é o bem-estar social. E ver as florestas tropicais como necessária para a segurança climática e o bem-estar coletivo mundial é fundamental. Mas, para a proteção, a gente precisa de incentivo e não penalidade. E não podemos aqui atribuir
ou ignorar o direito sobre o uso da propriedade, atribuindo a isso como se fosse um serviço público coletivo mundial. Porque, se assim for, se a gente confundir, eu tenho uma ideia genial. Eu falo sempre, adoro trazer ideias geniais. Eu quero somente o orçamento do Museu do Louvre para preservar a floresta amazônica. É um privado em benefício de um bem público que protege as futuras gerações. Só isso. O Louvre recebe mais visitantes por ano que o Brasil inteiro. O orçamento dele salvaria a Amazônia. E aí a gente pode falar de direito privado e serviço social atribuído, assim, os dois, né? Bom, e para finalizar aqui minha fala, lógico, eu tenho que falar do que eu entendo que o Brasil, como o Brasil se posiciona e como ele deve se posicionar. Bom, o Brasil, em primeiro lugar, eu acho que o Damián falou isso muito bem, Bruno e todos os outros palestrantes antes de mim, ele tem que... A ministra Lilian falou muito bem, muitíssimo bem. Parabéns, Lilian, como sempre. Um abraço para o embaixador André Corrêa do Lago, um grande amigo. Tem que assumir o lugar de fala dele. Ele tem que parar de assumir essa posição subserviente e de culpado sempre nessa história. Para isso, a gente tem que ter uma boa narrativa, um bom mensageiro, né? Porque nós temos, sim, o melhor Código Florestal do mundo, com muito orgulho e com muito compromisso dos produtores rurais protegemos. Nós temos o melhor, maior e mais exitoso plano de agricultura de baixo carbono do mundo. Nós temos a melhor e elogiadíssima NDC do mundo. Nós somos o maior produtor de alimentos e temos uma das melhores matrizes energéticas. Então, nós temos que olhar para o Brasil com muito orgulho e parar de se posicionar nessa situação de culpado, de que tem que responder a prestações de contas, porque tem muitas outras questões que precisam ser tratadas com muito mais urgência para a gente ter resultados muito mais efetivos. Lembrando que, se nós zerássemos o desmatamento mundial hoje, ainda assim sofreríamos todos os eventos extremos climáticos que estamos sofrendo, porque não seria capaz de conter, nem em termos de segurança climática, as mudanças climáticas. Então, o que nós temos que fazer? Finalizando, pegar, conforme a fala do ministro Carlos Fávaro, já fazemos, mas nós temos que qualificar a produção brasileira. Nós temos que gerar dados, evidências que descontamine a produção agropecuária brasileira dessa narrativa que foi criada com interesses geopolíticos e econômicos. Então, é nesse sentido que o ministro Carlos Fávaro nos colocou, nos atribuiu a responsabilidade de criarmos ambientes informatizados, e a gente está fazendo uma parceria muito grande com a Embrapa, com o SERPRO, o INPE, com o IBGE, para que a gente consuma já tecnologias existentes, plataformas existentes, sistemas existentes, que consiga não somente responder à legislação da União Europeia, que eu concordo plenamente, é só uma tendência, outros países podem exigir mais informações sobre o produto, porque, de fato, o consumo é um vetor de responsabilidade para tudo, né? Seja para qualquer tipo de produto, não só agropecuária. Então, a gente tem que qualificar, e, nesse sentido, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma, se chama Plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que gera esse poder público de negociação. Nós temos que ter uma resposta em que o Brasil se posiciona com muita tranquilidade e segurança sobre o que produz, a qualidade do que produz, e é para dar transparência, para dar clareza sobre o que produzimos, para que, aí sim, a gente possa falar com muito mais tranquilidade sobre a seriedade com que a gente conduz o agronegócio brasileiro. E aí eu finalizo com também uma frase do Churchill, que eu gosto muito. Eu fiz questão de colocá-los, porque eu achei que vinha muito ao encontro do título, que ele fala assim: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Eu estou do lado dos otimistas, eu acredito que o Brasil é de grande oportunidade realizada, e a gente precisa só trabalhar melhor nessa narrativa de comunicação. Obrigada. Obrigada, Renata. Renata trouxe aí uma abordagem muito abrangente, né, Renata? E vindo também ao encontro do que a gente vem falando aqui desde o começo da manhã, de que o Brasil, como bem disse o secretário da Agricultura desde o começo, precisa apenas mostrar a verdade, mostrar o que realmente, de fato, acontece por aqui, né, na produção rural. E a gente tem uma pergunta aqui da nossa plateia já. A pessoa já está posicionada aqui para fazer uma pergunta para os nossos painelistas.
Boa tarde a todos. Cumprimento as mulheres em nome da secretária Renata, que fez uma explanação maravilhosa, que nos dá muito orgulho de escutar tudo isso que você falou do Brasil. E compartilho com você que, realmente, Damian, você é muito corajoso de vir aqui falar com todos nós. Então, minha pergunta vai diretamente para você. A gente sabe que, massivamente, o problema dos gases de efeito estufas vem por combustíveis fósseis, né? Salvo engano, 65% são das energias fósseis. O Brasil é o país com a energia mais limpa do planeta, 80% da nossa energia é de matriz limpa. Então, essa já é um ponto muito importante. E o desmatamento não só do Brasil, mas do mundo todo, não chega a 10%. Então, obviamente, a gente tem que parar com isso, prestar atenção no desmatamento. Eu sou produtora rural, acho inaceitável, mas é uma questão muito ampla. E o que eu queria te perguntar, até a título de curiosidade mesmo, é se na Europa, na União Europeia, nos países, tem alguma exigência de manutenção de vegetação nativa, qual a porcentagem de florestas que vocês têm lá, e saber o porquê desse fomento dos carros elétricos, se eles são... se eles andam com energias fósseis, né? Vocês estão fomentando um carro elétrico que eles são carregados por energias fósseis. Então, eu queria saber da questão das reservas e dos carros elétricos. Obrigada e parabenizo o Canal Rural por esse evento de tão alto nível. Muito obrigado. Esqueci o seu nome. Maressa. Obrigado pela pergunta, Maressa. Eu queria dizer primeiro, a questão, não vou entrar muito porque é uma questão bem complexa, mas a questão das emissões de gases depende muito de como o cálculo seja feito. Mas nos nossos estudos sabemos que a produção de alimentos no mundo consome de um 20% até um 35% é responsável pelas emissões. Por muitos fatores, porque pode ser também a logística de traslado dos alimentos a todos os lugares. Então, a gente tem vários critérios para definir isso, é bem complexo. E eu concordo com você que é uma questão complicada, como a questão do desmatamento não é reduzido só a uma questão de... É uma questão complexa também, que abrange outros fatores, né? Mas, respeito à sua pergunta em particular, nós temos um patamar de consumo de energia que é menos limpo que o patamar de consumo de energia que o Brasil. E nós, para isso, temos que ter uma legislação, e temos uma legislação e uns compromissos muito grandes no Pacto Verde Europeu. Os carros elétricos, mas os carros elétricos não consumem energias fósseis. Os carros elétricos vão precisar de lítio para as baterias, mas depois não vão fazer consumo disso. Sim, mas você pode produzir se você produz essa energia de forma limpa, o carro não vai ter que consumir energias fósseis. Para nós, eu já tive esse debate aqui com os produtores de biocombustíveis. Para nós não faz sentido consumir terra ou floresta para produzir biocombustível. Nós respeitamos o modelo do Brasil, mas nem o Brasil vai ter nunca a capacidade de fornecer todo o biocombustível que nós precisaríamos. Então, a questão da escolha do carro elétrico é uma questão de escolha econômica nossa que faz sentido no nosso sistema econômico. E o que faz sentido é o desenvolvimento do carro elétrico. De outros tipos, não temos à disposição outro tipo de alternativa nesse sentido. Outras alternativas vão ser complementares, mas aí não tem. Depois tem outras questões, que é a eficácia energética, os melhores sistemas também para o consumo urbano de combustíveis fósseis é bem grande em muitos países. E nós queremos também fazer leis que vão fazer incentivos para melhorar o transporte urbano e o menor consumo de
de combustíveis fósseis. Então, é uma questão, respeito à última pergunta, que acho que é muito importante. Em relação, é verdade que o Brasil tem uma superfície muito maior que a União Europeia de florestas respeitadas. Mas alguns países europeus, como, por exemplo, a Suécia, a Finlândia ou a Eslovênia, têm mais superfície florestal que o Brasil, nesse momento. Então, você tem que ir, se você tem um estudo que saiu ontem, que reflete isso. Até 6 países europeus têm mais superfície florestal. E se a gente fosse a comparar a superfície florestal de alguns estados do Brasil, em particular, teria menor que outros estados da União Europeia. Então, é uma questão que também tem que depende do olho que vai. E respeito à conservação. O governo da primeira-ministra francesa quase caiu 2 semanas atrás por causa de uma lei que proíbe a expansão de áreas agrícolas, completamente, a partir de 2025. Tem, como a secretária falou, tem muita discussão na Europa. Eu não acho de ser corajoso, fico bem feliz de ficar aqui e responder as suas perguntas. Eu não acho que seja uma pessoa corajosa. São pessoas mais corajosas as que têm que responder diretamente aos produtores lá de certas coisas. E temos muita contestação ao Pacto Verde Europeu, como eu diria em inglês, across the board. Todo mundo tem muitas preocupações respeito a isso. Os caminhoneiros, muitas pessoas. Mas se queremos ter um compromisso sério com os compromissos que nós temos respeito ao Acordo de Paris, tem sacrifício que fazer. E nosso sacrifício aqui, na parte de UDR, é um sacrifício do consumo. O nosso consumo de carbono é importante também e tem que fazer parte desses compromissos. E eu não concordo com a Renata numa coisa. Os problemas do mundo são os problemas da União Europeia também. São, claro que são. E os problemas da União Europeia são os problemas do Brasil. Vivimos... Vamos ver o que podemos fazer, não? O Brasil inventou o PIX, que agora estamos tentando copiar, não? Então, vamos tentar... E é verdade. Não temos PIX na União Europeia agora mesmo... Não, mas nós não temos um PIX dentro da União Europeia. Se você quer enviar dinheiro de França para a Espanha, tem que pagar. E a Comissão Europeia está estudando isso, é o modelo principal que estamos fazendo é o PIX. Então, mas eu acho que na questão ambiental e na questão climática, estamos todos juntos. E o problema de uns é o problema de outros. E essa interdependência está aqui e chegou para ficar. Eu gostaria de complementar, a Yá me permitiu aqui, tem uma questão importante na sua pergunta, e a gente tem que refletir seriamente sobre ela, que são as trilhas tecnológicas. O que o Damian colocou é assim, quando a gente compara um país ou outro, o perfil tecnológico, a capacidade de resposta, é difícil, porque eles vão ter menos área do que nós temos. Para nós, existem, né, conversões e equações que, para nós, fazem mais sentido. E aí vem a importância dessa análise sobre a contribuição nacionalmente determinada, que é a NDC. Cada país tem que olhar quais são as trilhas tecnológicas com melhor custo-benefício e maior entrega social e econômica. Nós não precisamos obedecer a um regramento externo. Nós temos o Acordo de Paris dá essa capacidade de você definir isso. E a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque se a gente usa uma equação que funciona para um e não funciona para a gente, porque aquilo vai ter uma perda social e econômica grande, não use. Então, a gente tem que trabalhar muito seriamente. Por isso, às vezes, um posicionamento unilateral ou novas definições de coalizão, definições setoriais, que comprometem essa liberdade de cada país fazer sua definição, que é a NDC, que é a definição de país, ela é super prejudicial. Por isso que
Temos que tomar muito cuidado com o fortalecimento dessas posições unilaterais e o fortalecimento que a gente vem acompanhando de decisões setoriais, que vão cada vez mais constrangendo e limitando a possibilidade de você definir a trilha tecnológica. E é importante que o Brasil faça uso disso com inteligência, para ter o melhor resultado, não somente ambiental, de mitigação, mas social e econômico. Com certeza. Bom, a gente tem mais uma participação aqui da nossa plateia, né? Mais uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse fórum de discussão. Eu sou Marlene Lima, sou gerente de sustentabilidade da AproSoja Mato Grosso, uma associação de produtores de soja, representa aqui 8.000 associados, 8.000 produtores, e também junto com a Federação da Agricultura, que representa aí mais de 26.000 produtores da agropecuária. Eu quero trazer aqui para essa mesa, muito bem representada. Agradeço aí a oportunidade de ouvi-los e explanando sobre esse importante tema que é essa exigência da União Europeia. Não é de agora, né? Pode ser para alguns essa discussão de exigências, principalmente comerciais da União Europeia. Nós estamos aí num enfrentamento há mais de 17 anos, né? Com a produção de soja do Brasil. Nós temos aí uma exigência, que é a moratória da soja, que diz que nós não podemos produzir em áreas desmatadas depois de 2008. Não sei se todos sabiam, mas eu quero trazer aqui para esse fórum de discussão. Então, quando nós olhamos e lemos a legislação da União Europeia, em nenhum momento, pelo menos que eu tenha lido, fala-se que não deve desrespeitar a legislação nacional. Muito pelo contrário, lá ele fala de direito de uso do solo, ele fala de legislação nacional, que tem que ser cumprida a legislação nacional, e de respeito aos países, né? E aí eu gostaria de fazer pergunta, não sei quem poderia responder, como que está essa comunicação, né? Porque dá a impressão que nós vivemos Brasis dentro de Brasis. Ouvimos hoje pela manhã, dizendo aqui pela doutora Lília, né, representante do Itamaraty, que vai levar, que vai nos representar. Gostaria que ela estivesse presente, mas, de qualquer forma, eu vou marcar uma agenda especialmente com ela para tratar disso. Ela vai nos representar na COP, dizendo que nós não devemos mais desmatar no Brasil, né, e, principalmente, eu defendo o meu Estado. O Brasil tem 66% do território com vegetação nativa. A agricultura está presente em apenas 7%, né? Acredito que seja do conhecimento de todos, porque, quando eu vou para as discussões das universidades, principalmente do meu Estado, os universitários não sabem. E, também, o meu Estado, se fosse um país, colocando os 9 países que têm vegetação nativa, que têm compromissos com vegetação, e todos esses compromissos que nós falamos hoje aqui, o Mato Grosso seria o segundo, depois do Brasil. E aí fala-se em desmatamento zero, né, porque é isso, e eu gostaria de saber se, realmente, essa legislação da União Europeia, ela diz isso, que nós não devemos desmatar mais, né? E aí, ao mesmo tempo, como que nós vamos assumir compromissos de segurança alimentar, onde nós não podemos desmatar? Claro que nós não podemos, porque nós já temos 66% do nosso território, floresta nativa em pé, e ocupamos aí 7%. Acredito que não tem mesmo muitas vegetações a serem desmatadas, áreas a serem abertas, uma vez que nós estamos com um propósito de recuperação de pastagem nativa, e só no estado do Mato Grosso, um pouco mais de 26 milhões de hectares, mas acredito também que vai ser um desafio bem difícil, uma vez que não tem financiamento para essas áreas. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui falando disso, mas falando de União Europeia. Gostaria de saber, dessa plateia, se realmente é uma exigência impedir que outros países se desenvolvam, né? E também como que nós vamos cumprir os desafios aí de segurança alimentar. E, uma vez também, uma observação para o doutor Bruno, no estado do Mato Grosso, eu, como gerente, me deram a missão de uma produção mais sustentável. Eu gerencio um programa chamado Soja Legal.
temos 1.600 produtores rurais, dos 8.600 propriedades já estão com a tecnologia embarcada, com todos os 83 critérios da FEFAC, que é a Federação de Óleos Vegetais da União Europeia, onde nós cumprimos 83 dos 238 que nós já temos. Então, eu peguei os 83 da FEFAC, que eles são os nossos principais compradores de ração animal. Então, incluímos dentro dos nossos critérios esse programa. Eu desenvolvo desde 2009, gerencio ele, e nós temos agora, nós fomos obrigados a ter uma plataforma própria, porque quando nós íamos discutir lá na União Europeia sobre desmatamento, né, porque sempre é o foco desmatamento e fogo, porque só disso que eles falam, eles não olham a preservação, só a degradação, eles gostariam de que tivéssemos uma plataforma que demonstrasse isso. Então, nós fomos obrigados a ter a nossa própria plataforma, onde nós demonstramos, cada produtor rural tem que ter um diagnóstico socioambiental, com 7 diretrizes e cumprimento de 238 critérios, geoposicionado, geolocalizado, onde fala que onde tem quantitativo de preservação, quantitativo de metros cúbicos de água que produz para o mundo, e uma vez que essa discussão toda da União Europeia não é floresta, é água, lá existe guerras, e guerras é água. Eu trouxe aqui um cenário bastante complexo, porque eu acho importante trazer para essa discussão, para esse fórum, para São Paulo, porque dá a impressão que nós vivemos em um outro país, um país paralelo, né? Eu convido vocês a todos a conhecerem a sustentabilidade da agricultura mato-grossense que nós produzimos nesse país. Eu convido a todos os brasileiros a procurar mais informações, porque a comunicação do Brasil ela é péssima e quem nos representa fora do Brasil na União Europeia, eu percebi hoje aqui que nós não comunicamos. Eu vejo o Ministério da Agricultura, uma fala brilhante, o ministro Fávaro, a Renata, e eu gostaria que todos aqueles que nos representassem como os brasileiros levassem informações verdadeiras, fatos e dados, porque eu acho que é isso que está faltando. Perfeito. Doutor Bruno, gostaria de comentar um pouquinho desse cenário que ela trouxe aqui para a gente, principalmente com relação à questão do desmatamento e à nossa legislação, né, a soberania do nosso Código Florestal. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um testemunho que eu tive o privilégio e o prazer de ir para o Mato Grosso e realmente vivenciar a produção sustentável. É louvável e é incrível realmente a capacidade, não só produtiva, mas de reação do Estado do Mato Grosso. Com relação à pergunta, eu vou falar tecnicamente do que está no texto, tá? Como advogado, tentando explicar um pouquinho o que o regulamento exige. O regulamento fala de desmatamento zero, tanto legal quanto ilegal. Ele não abre exceção para o desmatamento que é permitido pelo Código Florestal. Foi um caminho que foi decidido pela União Europeia e muito bem explicado lá nos preâmbulos do regulamento. Isso está muito claro. Às vezes existe uma mistura quando a gente fala proibido o desmatamento, mas tem que cumprir com legislação local. Bom, Código Florestal é legislação local. Eu, cumprindo com o Código Florestal, posso fazer desmatamento legal. Não é bem por aí. O regulamento fala que desmatamento é zero e que você, além de cumprir com isso, você tem que cumprir com os deveres das leis locais. Não necessariamente as possibilidades que a lei lhe dá. Esse é o ponto. Então, você tem que cumprir com o desmatamento, mas também com outros deveres de direitos humanos, de direitos de meio ambiente, por exemplo. Então, eu acho que a gente não vai poder usar o fato de que o Código Florestal permite um percentual de desmatamento para dizer que a gente cumpre com o regulamento. Se a gente quiser continuar exportando para a Europa dentro da regra que eles determinaram, a gente vai precisar, sim, produzir fora de área desmatada depois da data de corte. É uma decisão comercial nossa, se a gente quer continuar produzindo para lá ou não. Mas, se a gente quiser, a gente vai ter que fazer isso.
Tá? Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Perfeito, obrigada, doutor Bruno. E agora eu quero dar aqui um espaço também para o Damian comentar, para a Renata, mas gostaria que fosse bem rapidamente, 2 minutinhos para cada um, comentar essa questão e também já fazer as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muito a intervenção da pessoa da AproSoja. Eu tive a oportunidade de falar com uma delegação da AproSoja na Embaixada da Itália. Foi no mês de agosto, eu acho. E eu mesmo tive a oportunidade de viajar para o Mato Grosso o ano passado numa missão da CNA com o nosso amigo Ricardo Arioli, que seguramente muitos de vocês conhecem. E eu acredito que o que eu vi lá é um grau de preparação muito importante. Você mesma falou que desde 2008 não tem desmatamento. Então, a preocupação a respeito a isso é muito pequena, porque a data de corte de 2020 é a que vai colocar a situação para você em uma posição melhor ou pior. Mas, pelo que você falou, eu acho que tem bastante grau de preparação de cumprir com os requisitos e os critérios do regulamento europeu. Pelo que eu ouvi, depois tem que fazer. E eu acho que vamos tomar como exemplo muito bom esse diálogo que vocês têm com os importadores de óleo de soja europeus, porque é um dos tipos de diálogo que a gente vai ter que precisar e que nós vamos a querer impulsar nos próximos meses. Provavelmente aqui em São Paulo, vamos tentar de juntar os importadores europeus com os produtores brasileiros para poder gerar esse diálogo que eu concordo com o Bruno, é muito, muito importante. Estamos esperando também poder ter um diálogo com o governo brasileiro, como temos já com Indonésia, Malásia e o Congo. Esperamos ter essa oportunidade também nas próximas semanas ou meses, porque acreditamos que o setor agrícola brasileiro tem boa preparação para cumprir com os critérios do regulamento, e nós queremos, vou repetir, até martelar mesmo, a nossa intenção é continuar comprando aqui. Não temos intenção de ser as compras, ao contrário. Senão, não negociaríamos acordo de comércio. É simples assim. Obrigada, Damian. Renata. Eu vou focar na questão da comunicação, que foi trazida pela pergunta, e muito bom ouvir o depoimento, obrigada, e o Damian colocou isso. A gente tem tido diálogos intensos, tanto com o setor produtivo, internamente, nacionalmente, observando todos os riscos da legislação, e externamente também. Esse diálogo é coordenado pelo MRE, é importantíssimo que isso fique claro, todos participamos, mas o MRE é esse porta-voz do Estado brasileiro com relação à entidade do Parlamento, a comissão, o Departamento de Meio Ambiente, de Comércio. Então, é o MRE que lidera esse diálogo. Não tem sido um diálogo que tem trazido soluções ainda, porque a gente tem muitas perguntas e ainda não existem as respostas da implementação. Mas eu entendo como uma oportunidade, Damian, porque vocês precisam que a lei ela crie o efeito esperado e, claro, nós entendemos que o Brasil pode muito bem competir nisso, desde que mitigados os efeitos mais graves da lei, um deles a IA colocou, que é a questão do pequeno produtor. Mas nós estamos muito atentos a isso, com soluções em curso e a negociação muito mais robusta. Então, nós tínhamos que estar preparados com essa análise interna, essa análise de risco interna, para que a gente pudesse agora aproveitar esse momento de diálogo e construção conjunta. Mas não como a Indonésia, como a Malásia, como força de tarefa, não, porque a gente sabe o lugar que o Brasil deve ocupar. E não é um lugar em que vão dizer o que a gente deve fazer, mas muito a oferecer, inclusive ensinar como fazer. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nesse ponto, Damian, e que o Brasil vai poder ser esse soft power,
que a gente não vai vender só o ativo, só o produto, mas a gente vai vender essa inteligência de como produzir bem e demonstrar isso. Então, eu espero mesmo que essa parceria seja uma parceria positiva para toda a produção de alimentos mundial. Perfeito. Bom. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Realmente a gente conseguiu dar um panorama muito interessante sobre o regulamento da União Europeia, sobre as exigências de mercado, né, sobre o cenário do Brasil, sobre como a gente precisa mostrar mais as nossas práticas sustentáveis. Foi realmente um painel muito bacana. Muito obrigada mais uma vez pela participação de cada um de vocês.